Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão acessando o meu canal no YouTube, Joselito Rocha. Compartilhem, deem like, se inscrevam, compartilhem para outras pessoas para que eu tenha a possibilidade de aumentar o meu tempo. Eu só tenho disponibilidade de 15 minutos e sempre trazer uma palavra da graça de Deus, vídeos dos louvores, lá da nossa igreja, onde eu sou pastor auxiliar, a primeira igreja batista no Encantado. A palavra que eu quero trazer hoje aqui para vocês, que me acompanham aqui no canal Joselito Rocha, devido à proximidade da Páscoa, que está chegando aí dia 31 de março, né? O dia que eu estou gravando isso é dia 20 de março, a semana que vem a Semana Santa. É que tudo isso que eu vou dizer aqui para os irmãos só foi possível porque Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Se você estiver com a sua Bíblia, abra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. E essa palavra diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isso é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Se a gente for lá para 1 Coríntios, no capítulo 12, vai ser dito isso, que o mesmo Espírito age em ministérios, em operações, mas é um mesmo Espírito, ele age para aquilo que ele é útil. Então ele vai relatar lá outros dons, ele vai relatar conhecimento, sabedoria, milagres, curas, línguas, né? Interpretação, discernimento de espírito, profecia. Mas dentre todos eles tem a fé. E discorrendo todo o capítulo 12, ele também vai falar. O dom de apóstolo que foi dado aos discípulos de Jesus, aos profetas que consolavam os irmãos e pregavam a graça de Deus, aos doutores que ensinavam, aos socorros, ao amparo, né? Foi levantado diáconos para servirem as viúvas e as famílias, né? E ele até fala, são todos doutores, todos apóstolos, todos têm dom de línguas, todos profetizam? Não. Cada um é usado pela vontade do Espírito. E ele ainda fala, vou apresentar um dom mais excelente, que é o amor, que ele fala lá no capítulo 13. Mas o que eu quero dizer é que o dom da fé, que é citado como um dom espiritual, ele é repetido aqui, dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus, mas isso não vem de vós, não. Isso vem de Deus. E esses momentos que nós vamos passar aqui nessa gravação é justamente para compreendermos que houve um trabalho de Deus na eternidade antes que se concretizasse o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, como diz Apocalipse 13, verso 8, e adoraram todos os habitantes da terra, a besta, né? Que não tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quer dizer, o Cordeiro, a salvação em Cristo já é um projeto de Deus eterno. Tem coisas que na Bíblia nós não conseguimos explicar. Então, por que Deus permitiu que a serpente tentasse Adão e Eva? Que por causa da desobediência deles a uma determinação de Deus, todos nós nos tornássemos filhos da desobediência. Você vê que nós pegamos o texto aqui de Efésios 2, no versículo 1. Ele nos vivificou porque, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em outro tempo andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, aquele que é mundano, aquele que
não se santifica, ele anda segundo o curso do mundo, segundo Satanás, segundo os filhos. Ele é um filho da desobediência. Mas ele quer dizer também que entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, a carnalidade, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza adâmica, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar em lugares celestiais. É uma autoridade espiritual que é confiada àqueles que são os eleitos de Deus. Quem é o eleito? O eleito é o que faz a vontade de Deus. É aquele que entende que aquela mensagem da cruz é para ele. Deus não faz acepção de pessoas. É desejo que todos cheguem ao conhecimento da verdade, como diz em 1 Timóteo capítulo 2. Mas a fé não é de todos, como diz lá em Tessalonicenses. Por que a fé não é de todos? Porque a fé é um dom de Deus. Se Deus não abrir o nosso entendimento, se não nos der a fé, nada disso, continuaremos caminhando. Então Jesus veio, Deus veio à terra, a forma de homem. O Evangelho de João diz: e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Evangelho de João diz no capítulo 1, no verso 1: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E é importante a gente salutar aqui da questão de obras, porque eu vou falar sobre isso aqui, que por Moisés veio a lei, agora por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. A gente continua o texto aqui dizer que para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade sua para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, porque não vem de obras. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você vê, não é por obras, é para boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu quero botar uma pequena observação, porque muitos que acreditam nas obras humanas vão vir com o contraponto dizendo que Tiago disse que a fé apenas em Cristo não basta. A fé sem obras ela é morta. Esse equívoco, Martim Lutero, que é um dos pais da Reforma Protestante, ele não compreendeu na época. Olha que ele era um especialista em exegese. O que Tiago estava dizendo ali, eu sei que teve um confronto de Tiago e Paulo, que é dito no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, se realmente os gentios precisavam guardar a lei, porque saduceus estavam dizendo isso, que os gentios também, os gregos, os gentios teriam que circuncidar-se, tinham que guardar o sábado, tinham que guardar toda a lei de Moisés. Só que o próprio Tiago ele diz que aquele que erra um ponto fica refém de toda a lei. Então por isso que nós somos salvos pela graça. E até Barnabé se deixou levar pela dissimulação dele, como ele cita lá em Gálatas, nos capítulos 1 e 2. Tiago diz que a fé é morta se não tiver obras, mas ele está falando das boas obras de Cristo. Porque a Bíblia cita 3 tipos de obras. As obras da lei, que se fala em Romanos, que fala em Coríntios. As obras da carne, que é dito em Gálatas, que são os nossos pecados, né? E as boas obras, que Deus preparou para que nós andássemos dela. Mas isso só é possível com a fé em Cristo. E quem é que dá a fé em Cristo? É Deus. Então somos totalmente dependentes de Deus. E tudo isso só foi possível porque Jesus disse: consumato
est, está consumado. Ele lá na cruz, como eu já preguei em lives que eu faço pelo Facebook da igreja, da primeira igreja, lá em Lucas nós temos uma narração muito bacana, que é Lucas 23, do 35 ao 43. A população zombava de Jesus, os homens do Sinédrio zombavam de Jesus, os mercenários romanos zombavam de Jesus, e tinha um malfeitor ali que disse, junto com aquela turma lá, com os príncipes, com os romanos, com o povo, se tu és o Cristo, desce aí da cruz, salva a ti mesmo. Não disse que salvava, por que agora ele não salva a si mesmo? Todo malfeitor de grande quilate de crimes era crucificado no madeiro. Maldito todo aquele que é crucificado no madeiro. E o outro malfeitor disse assim, tu não temes pelo menos a Deus, porque nós merecemos estar nessa condição. Nós estamos pagando pelo mal que fizemos. Agora ele não, ele é inocente. E aí este malfeitor diz assim, lembra-te de mim como estiverem no teu reino. Aí Jesus diz, não. Você teve todo o tempo de ouvir Moisés e os profetas, de ouvir as minhas mensagens. Agora eu estou muito ocupado. A Bíblia diz isso? Não, ele simplesmente não julga. Ele só diz aquele malfeitor arrependido ali, que o Espírito Santo atuou ele, que Deus deu o dom da fé nele para ele poder bradar isso, para que a obra da cruz mostrasse que Deus salvou um ali. Em verdade eu vos digo que estarás comigo hoje no paraíso. Tudo isso é possível de nós orarmos e alcançarmos bênçãos, como diz aqui em Efésios no capítulo 1, verso 3, que é bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso só é possível porque Jesus foi obediente até a morte de cruz. Ele disse lá no Monte das Oliveiras, sabendo de tudo o que ia acontecer, se possível for, passa de mim esse cálice, quer dizer, mas que não seja feito a minha vontade, seja feita a tua vontade, a vontade de Deus o Pai. Ele ali se mostra como um filho de Deus obediente. É um exemplo para nós. Ser obediente a Deus é fácil? Não, não é fácil. Eu caminho com Jesus na fé evangélica desde 2006. Foi criado num lar católico, cristão católico, já conheci a obra da cruz. Não estou aqui para criticar, porque os católicos têm um entendimento diferente em alguns pontos, mas nos pontos que são em comum, eles também creem na obra vicária de Cristo. Eles creem nessa soteriologia que só há salvação em Cristo Jesus. A salvação ela independe de méritos humanos. Eu tenho até aqui um escrito separado, já o nosso tempo está se esgotando. Porque eu aqui estou falando a pessoas que estão entrando no meu canal, daqueles que creem em Cristo e de pessoas que ainda não creem e passam a crer através dessas mensagens. E eu anotei assim, a salvação pela graça de Deus, ela é possível crendo em Cristo Jesus, que nos leva às boas obras, à obediência ao Senhor eterno, Criador de todas as coisas, à obediência à sua palavra, ao amor ao próximo. Isto não se prende a rótulo denominacional, somente pela fé no Altíssimo. Por isso que eu falo para cristãos católicos, ortodoxos, protestantes,
falam para outros segmentos religiosos, Testemunho de Jeová, Adventistas, Mormons, onde temos discordâncias teológicas. Falo para espíritas, para pessoas de religiões de matriz africana, para ubandistas, para candoblecistas, para quibandistas. Eu tenho um amigo que é quibandista que me manda mensagens de Deus lindíssimas pelo WhatsApp. E eu digo, 1 Coríntios capítulo 12 diz que só diz que Jesus Cristo é o Senhor se for pelo Espírito.